Kardec. Nós vamos apresentar para você esse grandioso espírito. Muitas pessoas que começam na doutrina, elas não entendem muito o porquê que nós fazemos considerações inúmeras a esse espírito e porque muitas vezes nós... Eu tinha uma palavra mais bonita para falar, mas eu esqueci essa palavra. A gente fica na realidade, muitas vezes agradecendo mesmo a esse Espírito pelo que ele fez para todos nós, que foi a codificação da doutrina. Então nós vamos comentar um pouco antes, e depois o que Kardec fez no processo da codificação. Então nós vamos ter, na realidade, uma aula dentro de outra aula. O que Kardec fala, vocês vão ver o quanto é gratificante saber essas coisas. A criatura disse que estava por aqui. Vamos achar. Não, não é PowerPoint. Eu sabia que eu não ia conseguir. Não, mas eu estou preparada. Ele é meio desobediente, sabe? E quando me desobedece, eu fico meio brava. Cadê? Aqui. Pronto. Estou falando de você em mal, rapaz. Tá. Mas, olha, eu pedi para ele botar no pendrive, porque eu sei manusear, que eu tenho algumas dificuldades nesse negócio aqui, mas vamos lá. Então, vamos ver se vocês já conhecem alguma coisa de Allan Kardec. Você já ouviu falar de Denisard Hippolyte Léon Rivail? E de Allan Kardec? Trata-se da mesma pessoa. Então, nós temos aí a imagem de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Ele nasceu na França, na cidade de Lyon, 3 de outubro de 1804, numa colônia romana, Lugdunum, fundada em 43 a.C. Nós temos aí a certidão de nascimento de Allan Kardec. Seu pai, Jean Baptista, sua mãe, Jeanne. E aqui começa a história de Allan Kardec. Antes dos 10 anos, já ele recebia, no berço do lar, severos princípios de honradez e retidão moral. Seus pais verificou que ele revelava-se altamente inteligente e perspicaz observador, com inclinação para as ciências e assuntos filosóficos. Veja bem, já de criança ele trazia essas características. Ele já mostrava que tinha condições para realizar muito mais. Aí, aos 10 anos, ele é transferido para a Suíça. E lá na Suíça, na cidade de Verdun, no Instituto Pestalozzi, ele começa a estudar. Nós temos a imagem da cidade de Verdun, do Instituto de Pestalozzi, construída em 1135 d.C. Mas quem foi Pestalozzi? Muitos aqui, eu acredito, que já ouviram falar de Pestalozzi. Muitos aqui, inclusive, já estudaram Pestalozzi. Quem aqui é professor, muitas teorias trabalhadas na escola, na educação, são teorias de Pestalozzi. Ele era jornalista, escritor, estudou filosofia, direito e teologia, mas ele achou que ele tinha uma destinação, que era trabalhar como educador. E ele defendeu muito as ideias de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi considerado o pai da democracia moderna, foi um grande renovador do sistema político e social de sua época. Rousseau trazia ideias fantásticas a respeito do ser humano.
São ideias até hoje que muitos perseguem, que muitos buscam e que muitos praticam esse conhecimento de Rousseau. Então, ele tratou a educação de uma nova maneira. O homem natural deve ser preservado, negando o pecado original. São ideias de Rousseau. A educação do homem começa no nascimento. Antes de falar ou antes de ouvir, ele já se instrui. É essa questão da gente conversar com o feto, da gente já se familiarizar com aquele serzinho que está ali, já é instrução que nós estamos passando para ele, para que ele possa nascer já participando desse processo e tendo uma convivência melhor conosco. O homem nasce livre. Rejeitava Rousseau toda a autoridade apoiada sobre os privilégios naturais ou sobre o direito do mais forte. E Pestalozzi, então, deixa registrado isso em algumas biografias. Os princípios de liberdade, exaltados por Rousseau e apresentados sob uma forma de ideal, fortaleceram em meu coração o desejo de encontrar um campo de ação mais vasto onde pudesse ser útil ao povo. Nós temos aí uma imagem de Rousseau, né, uma homenagem feita a ele em Paris. E essas influências, tanto de Pestalozzi como de Rousseau, claro, vieram contribuir para a formação de Rivail. A linguagem, algumas frases muito interessantes que despertaram nele atenção. A linguagem deve estar ligada à intuição. E nós veremos que a intuição é uma das mediunidades, né? Quando nós estivermos apresentando a obra O Livro dos Médiuns. A época de ensinar não é a época de julgar e criticar. Veja a aula que nós estamos tendo, né? Muito em especial, nós que temos filhos mais novos, essa questão de ficar criticando porque a criança não consegue, porque isso, aquilo outro. Aqui ele dá uma aula muito especial para nós pais. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador, porque todos nós trazemos as nossas dificuldades e cada um anda no seu ritmo. As relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. Tudo isso fizeram com que Allan Kardec, ou Denisard Hippolyte Léon Rivail, se integrasse na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Nós temos aí uma estátua em homenagem a Pestalozzi, na cidade de Verdun. Interessantíssima essa parte. Como era o dia a dia lá do Instituto? Aí vocês me dizem se podemos fazer isso atualmente. Os alunos gozavam de grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiro. Até que antigamente isso era mais fácil, mas hoje quase impossível, não é verdade? Aqui, claro. Com certeza, né, gente? A gente tem que falar da nossa realidade, né? A gente está aqui numa realidade que ainda isso não é possível. Claro que em outros lugares nós vamos ver que essa relação de escola e aluno, ela é bem diferenciada, né? Não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria emulação nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição, a do amor. Agora, essa aqui é muito bacana, a quantidade de horas que eles... Aqui teve uma que fez isso. Já pensou? De 6 horas da manhã até as 8 da noite? É muita coisa, não é? Pois é, mas vocês vão ver que é muita coisa mesmo.
Agora a gente vai ver as matérias estudadas. Noções gerais de mineralogia, de botânica, de zoologia. Vão lendo aí, anatomia comparada, história natural, elementos de fisiologia, elementos de psicologia, física experimental, química experimental, matemática, aritmética superior, álgebra, geografia geral, geometria, trigonometria, mecânica, astronomia, geografia matemática, belas artes, desenho, música, geografia política, instrução religiosa, geografia civil. A gente pensa que terminou, né? Mas não. História civil e ainda instrução moral. Além disso tudo, tinha as línguas. Vocês pensam que acabou, né? Não acabou, não. Olha o tanto de coisa que eles estudavam. Olha o tanto de línguas que eles praticavam. Latim, italiano, espanhol, alemão, grego, francês, holandês, inglês. E Kardec falava corretamente essas 6 aí, exceto o latim e o grego. Pensa na cabeça desse espírito. Como aluno e discípulo de Pestalozzi, novamente vem aquela expressão da característica de Kardec, né? Dotado de avidez, de saber e de agudo espírito observador, adquiriu desde cedo o hábito da observação. E ele tinha um interesse muito especial pela botânica. Às vezes ele passava o dia inteirinho na montanha, procurando espécies para compor o seu herbário. Então ele possuía uma irresistível inclinação para o estudo dos complexos problemas do ensino. Então, pautado no estudo e na educação recebida, aliada aos exemplos de beneficência e amor ao próximo, vividos por pai Pestalozzi, era assim que Pestalozzi era chamado no Instituto, Hipólito teve sua formação e preparação para a tarefa que lhe foi destinada, que é a da codificação, que a gente verá daqui a pouco. Quem era Denisard Hippolyte Léon Rivail? Um homem comum, um religioso, um político ou um estudioso das ciências? Não vamos responder agora, que a gente não apresentou tudo sobre Denisard Hippolyte Léon Rivail. Vamos para frente. Em 1823, 6 de dezembro, 18 anos, ele publica o seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Este livro surpreendeu a todos pela sua qualidade pedagógica. Só no ano de 1824, 2 edições esgotadas. E ele foi publicado durante 53 anos, até o ano de 1876. Será qual o sucesso desse livro? Vamos ver alguns princípios aplicados por Rivail. Olha a aula dentro da aula. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite a descobrir por si mesma as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Tem gente que quer empurrar de cima para baixo, impossível, né?
A gente que é mãe, então, coitado dos mais velhos, sofre, né? Que a gente quer ensinar tudo de uma vez. Tem ali só os filhos olhando para a mãe assim, ó, é bacana olhar daqui de cima. Só as filhas olhando assim, ô mãe, olha aí, o que você faz comigo? Ah, eu tô vendo daqui. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. Conduzi-la a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Essa afirmativa, para mim, é a mais significativa para mim. Por quê? Só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. Não adianta a gente buscar na mente aquilo que a gente não conseguiu aprender através do estudo, através dos recursos que nós buscamos e fizemos com que eles se firmassem dentro de nós, né? Aí a memória, a gente fala assim, a memória falhou, né? Mas não é a memória que falhou, é a coisa que não foi aprendida, não foi gravada, não foi guardada. Em 1823, ele se interessou pelo magnetismo. E nós vimos na aula passada e falamos sobre Mesmer, né? Que ele é o pai do magnetismo. Ele foi um médico austríaco. Ele afirmava que todo ser vivo seria dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas recíprocas, inclusive com fins terapêuticos. E vocês terão a oportunidade de verificar, a nossa casa trabalha o tempo todo com o magnetismo, em todas as nossas atividades. No ano de 23, então, ele passa a frequentar a Sociedade do Magnetismo e se torna um magnetizador. Possuidor de título de professor e de chefe de instituição da Academia de Paris, Rivail estava autorizado a fundar e dirigir escolas, pensionatos e instituições. Em 1825, aos 21 anos de idade, dirige a escola de primeiro grau. É novo, né? Hoje é muito novo. A gente, né, pensando que as pessoas não têm, né, essa capacidade, Kardec tinha, e tem outros que têm também essa capacidade, né? Em 1826, ele fundou o Instituto Técnico Rivail, à Rua Sèvres, 35, modelado nos princípios do Instituto de Verdun. Em 1828, ele lança o Plano, que é uma proposta para a melhoria da educação pública na França. E esse é o conceito também de educação mais completo que eu já vi. Eu sou professor e a gente trabalha muito com essas questões, mas esse conceito de educação é o mais completo. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles, de eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e lhe dar força e saúde. Em 1831, 3 novos livros. Memória sobre a Instrução Pública. Esse trabalho foi destinado à comissão encarregada pelo governo da França para preparar um projeto de lei sobre o ensino. Gramática Francesa Clássica. Esta obra revelou o profundo conhecimento linguístico de Rivail. E qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Este recebeu a premiação na Real Academia de Ciências de Arras. Aos 27 anos de idade, Kardec já havia publicado 5 obras. Era respeitado e admirado. Diplomas. Vamos ver a quantidade de diplomas que ele conseguiu amealhar. Membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional,
membro titular da Sociedade Francesa de Estatística Universal, membro titular da Academia da Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial, membro titular do Instituto Histórico, membro da Academia de Arras, membro residente da Sociedade Gramatical, membro da Sociedade para Instrução Elementar, membro fundador da Sociedade de Previdência dos Direitos de Instituições e Pensões de Paris, membro da Sociedade de Educação Nacional, membro do Instituto de Línguas, membro da Sociedade de Ciências Naturais de França, membro correspondente da Sociedade Real de Emulação de Agricultura, Ciências, Letras e Artes do Departamento de Ain. Mas apareceu uma importante personagem, que é a Amélie Gabrielle Boudet. Ele se consorcia a ela no ano de 1832 e ela se torna a principal colaboradora de Allan Kardec. O discípulo de Pestalozzi, então, desenvolveu a arte de educar. E ele disse que a arte do professor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo o qual se sabe graduá-las, classificá-las e apropriá-las à natureza da inteligência. Veja bem a tarefa do professor, como é difícil. Temos que graduá-la, classificá-las e apropriá-las à natureza de cada inteligência que a gente recebe numa sala de aula. A inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas. E quanto mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. Olha aí, o estudo é fundamental. A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta ou daquela ciência, mas no desenvolvimento geral da inteligência. Na Rua Sèvres, residência do casal Rivail, ele, ajudado pela sua esposa Amélie, traduzia livros e preparava todos os cursos de Lévi-Alvarez, a famosa escola do Faubourg, é um bairro de Saint-Germain. Escrevia à noite livros para estudos pedagógicos superiores, cuidava da contabilidade de 3 empresas. Além disso, no ano de 1835 até o ano de 1840, ele dava cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Novas obras. Pensa que é pouco, né? Então vamos lá. Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria, no ano de 1846. No ano de 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. No ano de 49, Ditados Normais dos Exames do Hotel de Ville e da Sorbonne e Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. No Liceu Polimático, em 1849, ele regia as cadeiras de Astronomia, Química e Física. Tendo algumas de suas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo abundantemente, Rivail conseguiu amealhar uma modesta fortuna. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados. Agora a gente pode responder: quem foi Denisard Hippolyte Léon Rivail? Um homem comum, um religioso, um político ou um estudioso das ciências? Vamos dizer que vocês não sabem. O que vocês acham? Ah, bom, então vocês fiquem acordados aí. É um estudioso das ciências, né? E aí, em 1854,
aos 50 anos de idade. Lembram das mesas girantes da semana passada, quem esteve aqui? Ele foi convidado, primeiro ele é apresentado ao senhor Partier e o senhor Partier o convida. Junto com o senhor Fortier, ele vai a uma reunião na casa da senhora Pleinamaison. Foi aí que presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições que não deixavam qualquer dúvida. E aí a coisa ele ficou encucado com aquilo. Como que isso acontece? Algo como ele era uma pessoa, um espírito muito observador, como tudo para ele tinha que ter uma causa, ele foi buscar esta causa. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Sai daqui, menino. Obrigada. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades. Lembram que aquilo lá acontecia nos salões, nos teatros, que toda a sociedade parisiense ela frequentava, fazendo daquilo ali uma diversão? Então Kardec colocou que naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. As reuniões eram semanais, lá na rua Rochechouart. Então ele foi apresentado agora ao senhor Boudin, que o convidou para assistir às sessões semanais em sua casa. E os médiuns eram as suas duas filhas, e a comunicação se fazia por intermédio de uma ardósia, com auxílio de uma cesta. Olha que processo mais rudimentar. Aí nós temos a mesa em 2 planos, colocava-se o papel, vinha com a cestinha, colocava o lápis no meio da cestinha e 2 médiuns trabalhando com a cestinha. Bem rudimentar, né? Hoje o processo é mais rápido, né? Mas foi assim que Kardec começou o seu trabalho. Primeiras observações. Aí tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes, até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Esse processo, que exige o concurso de 2 pessoas, excluiu toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Qual foi o método que ele utilizou? Ele levava a cada sessão uma série de questões, preparadas e metodicamente dispostas, sobre a natureza do mundo, psicologia e filosofia. E todas as questões eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controvertido, do passado e do futuro da humanidade.
As primeiras deduções de Kardec. Olha que interessante, e é isso que a gente tem que firmar nas nossas mentes. Olha o que ele fala a respeito dos espíritos, daquilo que a gente ouve do mundo espiritual. Os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber que dispunham se circunscrevia ao grau que havia alcançado de adiantamento. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Inclusive, é isso que o capítulo do mês do Evangelho, que está estudando aqui na nossa casa, fala. Dos falsos cristos e dos falsos profetas que aconteceram em todos os tempos. Então, nós temos que prestar atenção em tudo. Observar tudo e utilizar da razão sempre. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência de um mundo invisível. Já era um ponto essencial. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera procedido com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e nele prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente segui. O espírito de verdade. Nós vamos ver muitas mensagens dentro da obra de Kardec, assinada pelo Espírito de Verdade. Foi na casa do senhor Boudin, assistido pela médium senhorita Boudin, Kardec teve o primeiro contato com aquele que seria seu orientador nos trabalhos de preparação daquela que seria a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Bom, para ele chegar a essa resposta, tem uma história interessante. Kardec, certa feita, estava lá na casa dele, trabalhando no Livro dos Espíritos, ele estava só, e ele começa a ouvir barulho. Quem foi que falou que tem medo ainda de encontrar aqui? Você, né? Já pensou isso dentro de casa fazendo esse barulhão? Ave Maria, eu tinha fechado as portas também e saído, né, junto. Mas foi isso que aconteceu. Ele ouvia muitas pancadas. A esposa dele chegou também e começou a ouvir a mesma coisa. Só que eles procuraram em tudo e não encontraram nada. Quando foi no dia seguinte, na reunião lá na casa do senhor Boudin, Kardec, então, faz a pergunta ao espírito. Era você que estava batendo? Com qual intenção você fazia o barulho? Aí ele responde. Não, era eu, sim, eu queria te chamar a atenção, porque você estava escrevendo algo que não era verdadeiro. Você vá, faça a releitura daquilo que você estava escrevendo e modifique o que precisa modificar. Aí Kardec fala para ele assim, mas qual é o seu nome? Aí ele responde, para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, 15 minutos, estarei à tua disposição. Já pensou? 15 minutos é pouco tempo para a gente, não é? O estudo foi a base do Livro dos Espíritos. No ano de 1856, ele passa a frequentar as reuniões na casa do senhor Roustan, na rua Tiquetone. E Kardec colheu nestas reuniões importante material oriundo das comunicações recebidas pela senhorita Jafé. Ele então montou uma equipe de trabalho, sob a supervisão e tutela do seu protetor, que era o Espírito de Verdade, e com o auxílio de 10 médiuns.
ele coordenou e classificou 50 cadernos de comunicações recebidas em reuniões em várias cidades da Europa. Gente, olha a capacidade. Da Europa, de todos os lugares, vieram essas informações. Ele, com a colaboração desses médios, ele conseguiu compilar os 50 cadernos. E estava concluído, em grande parte, o seu trabalho, e ele tinha proporções de um livro. Agora vocês imaginem, em 1850 e pouco, como que essas mensagens chegavam. O tempo que se gastava. Não tinha internet, não é verdade? Então, o tempo que ele levou para trabalhar e elaborar o Livro dos Espíritos foi muito grande. E ele ainda tinha a preocupação de submeter todas as questões ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Veja que trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E ela veio a público em 18 de abril de 1857, no Palais Royal. Nós temos a imagem do Palais Royal na Galeria de Orléans, na livraria Edanti. Nós temos a imagem, né? No Brasil, os Correios fez a comemoração do centenário do Livro dos Espíritos. A Revista Espírita, ela apareceu em 1858 para auxiliar aqueles que traziam algumas dificuldades na compreensão do Livro dos Espíritos. Então, ela teve, né, a sua importância nesse sentido. Allan Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível aos diferentes grupos trocarem informações entre si, receberem novas instruções e respostas às suas dúvidas. A Sociedade de Paris, ela era trabalhada na sua casa, às vezes comportava só 15 pessoas, aliás, só comportava 15 pessoas, mas às vezes chegavam até 30 ali se ajuntavam. A sua primeira sede foi na Galeria Valois, no Palais Royal, também no Palais Royal, né, no restaurante do X, e a sede própria foi na Passage Sainte-Anne, 59. Está aí a imagem. Além de ser a sede da Sociedade Espírita de Paris, também da Revista Espírita, era o local de trabalho de Kardec. Em 1859, o livro que o senhor Antônio leu, O que é o Espiritismo, né, que fez com que ele casasse com a mulher dele. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Com relação à ciência, filosofia e religião, nós vamos ter uma aula sobre isso. Vamos ficar atentos. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Em 1861, o Livro dos Médiuns, essa obra também será apresentada para vocês. Há espíritos? É a primeira pergunta que Kardec faz. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo?
Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Então, aqui ele faz essa observação, né? Que o espírito, por que não pode manifestar-se na matéria? Fica aí para a gente estudar. Tem um fato interessante durante esse processo que aconteceu em 1861. Kardec manda para Barcelona 300 volumes do Livro dos Espíritos, para que o livreiro Maurício Lachatre pudesse vender. Só que esses livros, eles são confiscados e queimados por ordem do bispo. E o Santo Ofício que os condenava como perniciosos à fé católica. Kardec pensou em mover um processo, só que aí ele falou assim, vou mexer com isso nada, para quê, né? Mas ele não deixou de responder. E olha que resposta. Podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. Ademais, as ideias estão no ar e não há Pirineus bastante elevados para detê-las. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ouvir falar nele demais, porque é o ensino moral de todos os evangelhos, é o código divino, e é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Portanto, jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre por toda parte se originam das questões dogmáticas. Também, os Correios aqui no Brasil fez a homenagem no seu centenário. Napoleão comenta Henri Salce que várias vezes chamou Kardec para conversar a respeito do Livro dos Espíritos. Muita gente fala que Kardec era sisudo, né? Mas Henri Salce também deixa essa característica. Kardec mostrava-se bem expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Sabia adubá-las com o nosso velho gaulês com o nosso velho sal gaulês em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Céu e Inferno, o livro aparece em 1865. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morreremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal afirmativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? A Gênese aparece em 1868, alguns afrescos, né, imagem da Capela Sistina. E na introdução, nós vamos ter que 2 elementos, ou se quiserem 2 forças, regem o universo, que é o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação de água seria inexplicável se abstraísse de um de seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Veio a desencarnar em 1868 de forma significativa. Ele acabava de vender uma revista espírita para um caixeiro
E aí, quando ele entrega a revista, ele debruça sobre a mesa e morre. Nós vamos ver imagem do cemitério Père Lachaise, lá em Paris, né, onde foram transferidos os seus despojos, que estavam no Montmartre. São imagens... É interessante, lá no túmulo, aí é uma lápide que quer dizer nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O túmulo de Kardec, lá em Paris, ele vive florido. É muito interessante. E Camille Flammarion, ele fez um discurso no sepultamento de Kardec. Tomba o corpo. Vocês ouvirão muito falar de Camille Flammarion aqui também. Tomba o corpo. A alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo bem melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber dessa verdade do que acreditar que jazes todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilada com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. E encerramos, não ainda sem lembrar de Kardec, né, de Rivail da educação. A educação é obra de minha vida. E todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Inácio, ali. Há informações de que Allan Kardec reencarnou aqui na Terra? Quer fazer algum comentário, seu Inácio? Quer? Leva lá para mim, Zé Henrique. Obrigada, viu? Sido Allan Kardec reencarnado, por isso que eu fiz a pergunta. Meus amigos, é uma honra responder essa pergunta. Olha, esse é um drama aí no movimento espírita, né? Porque tem um grupo que acha que é, tem um grupo que acha que não é, tem um grupo que prova que é, e tem um grupo que acha que, pelos raciocínios que faz, não é, pela prova racional. Dizem que ele é o Chico Xavier reencarnado. Tem muita lógica se pegarmos a mensagem, está lá na Gênesis, né? Obras póstumas do Espírito de Verdade. É o Erasto, o Espírito de Verdade. É o Erasto, que é o protetor dele. Dizendo que ele ia reencarnar para completar a obra dele. E que isso seria num período que ele, Kardec, calculou que seria no final do século que vencia, que era o 1800, ou no começo do outro, que era 1900. E o Chico Xavier nasceu em 1910. E que eu saiba, ninguém nesse mundo completou a obra de Kardec, a não ser Francisco Cândido Xavier, que fez o desenvolvimento da revelação do mundo espiritual como médium. Os papéis aí estavam invertidos. Como Allan Kardec, ele foi um cientista da pesquisa
no mundo espiritual, com uma metodologia que ele determinou como sendo a metodologia adequada a um objeto que é o espírito, um objeto que tem vontade própria, portanto, não pode ser pesquisado com metodologia da ciência materialista, porque o espírito tem vontade própria. Então, foi assim. Eu sou, vocês já viram, da corrente dos que acham que é, mas tem gente respeitável que acha que não. Você, nesta casa, tem a opinião que quiser, desde que respeitemos-nos, né, mutuamente. Isso não muda nada com relação ao espiritismo. É uma alegria de uns e tristeza de outros, aborrecimentos, até brigas, isso dá. Mas o importante também é que, para a doutrina espírita, isso não muda nada. Tá certo? A gente tem que caminhar no nosso estudo doutrinário, independente de ser, de ter sido, não ter sido. Isso é uma curiosidade. Tá certo? Gostaram da resposta? Pelo jeito não, né? Só complementando, na continuidade dos nossos estudos, e será a penúltima aula do nosso semestre, teremos uma aula relativamente a Chico Xavier, em que serão apresentados elementos comparativos no que tange às atividades que Chico Xavier complementou na obra básica, mostrando de alguma forma os conteúdos da obra básica e as obras do Chico, como é que elas trataram. Se em uma nós tínhamos a base conceitual, na outra nós temos o desdobramento, a realidade do mundo espiritual, os processos como ocorrem. Aí, evidentemente, conforme o Gilson muito bem colocou, a questão da aceitação diante da colocação dessas ideias é de foro íntimo. Cada um avaliando esses conceitos, acatará ou não. Eu divido com o Gilson a satisfação de gostar da ideia de que o Chico é o Kardec reencarnado. Por tudo isso, né, que o Gilson colocou, por essas ideias também rápidas que eu estou aqui colocando. Mas nós teremos a oportunidade mais à frente, e vocês terão um conteúdo também de informações acerca das obras, pois passaremos por todas elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. E paralelamente a essas obras, vocês estarão ouvindo também conceitos, informações, ideias que são trazidas pelas obras do Chico Xavier, o que facultará a cada um começar a desenvolver raciocínios e acatar aquilo que lhe for mais conveniente para a razão e também para o campo até mesmo dos sentimentos e do coração. Olha, como chegaram 3 perguntas muito parecidas, então eu vou trabalhar essas 3 perguntas bem parecidas. Gabriel Salles, ali. Depois, Samara, aqui. E Karina Almeida, ali. Então, vamos lá. As perguntas, elas são, assim, têm a mesma característica, quase ela, mas não são perguntas iguais, vamos prestar atenção. Por que a mudança do nome para Allan Kardec? Por que a mudança de nome para Allan Kardec? Ô, Gabriel, você quer fazer algum comentário? A finalidade é de não vincular o conteúdo das obras básicas da codificação à autoria do professor, autor de vários livros, nome muito culto e conhecido na época, né, que foi Denizar Hippolyte Leon Rivail. Nós vimos na apresentação, né?
E Kardec deixa bem claro que na codificação da obra, da doutrina espírita, houve a revelação espiritual, que é a participação dos espíritos, o conteúdo dessas obras veio dos espíritos, mas houve também aquela participação humana, a revelação humana, vamos assim dizer, um trabalho fantástico realizado por Allan Kardec. Então, para que as pessoas não pensassem que aquele conteúdo era dele, professor Rivail Hippolyte Leon, surgiu essa preocupação quando estava prestes a se publicar a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. E numa reunião mediúnica, Kardec perguntou essa questão. E os espíritos responderam, o seu mentor respondeu que ele poderia usar o pseudônimo, que é também algo muito comum que ocorria nessa época de escritores usarem pseudônimo, como até hoje. Não é? Que ele poderia usar, inclusive, o pseudônimo de Allan Kardec, que tinha sido ele, Hippolyte Leon Denisard Rivail, em uma das suas reencarnações passadas, quando sacerdote druida. E ele, então, passou a adotar esse pseudônimo de Allan Kardec. É bom a gente lembrar que isso, a Rosemary colocou, que era uma prática utilizada, e foi utilizada e é utilizada, só para que nós recordemos, na literatura espírita nós temos outros casos. Humberto de Campos, escritor maranhense da Academia Brasileira de Letras, passou depois de um período a assinar por Chico Xavier como Irmão X. Bezerra de Menezes, que todos nós já ouvimos falar, e que não só teve a sua grande atuação no movimento espírita, mas também como político, né, como um homem público, escreveu durante muito tempo no Rio de Janeiro, no jornal O País, só que ele não assinava como Dr. Bezerra de Menezes. Ele assinava, né, lá nessa obra como Max, só Max M-A-X. Então essa utilização, ela é uma coisa normal no movimento, as pessoas que escrevem. E como a Rosi falou, Kardec fez isso para preservar, para valorizar o trabalho dos espíritos e não ocorrer uma mescla com o nome dele, tão conhecido e tão respeitado à época. Samara, está satisfeita? Tá? Karina, está satisfeita? Então, tá bom. Falou. Pensei que eu precisava fazer mais perguntas, mas não foi preciso. João Antônio, lá atrás. Quem é o espírito de verdade? Quer fazer algum comentário, senhor? Esse também é um tema polêmico dentro do movimento espírita. E quando nós tivermos essa aula, que é muito importante para todos nós, principalmente para aqueles que estão iniciando o estudo da doutrina espírita, que é sobre o movimento espírita, nós vamos entender bem essas questões polêmicas, né, dentro do meio espírita. Então, a questão, repete para mim, Nário, eu perdi o fio da meada. Quem é o espírito de verdade? Quem é o espírito de verdade? Efeitos colaterais da idade. O espírito de verdade, também como eu falei, dentro desse movimento espírita, é um tema polêmico. Uns afirmam que é Jesus, próprio Jesus, Cristo, né? Outros já afirmam que é uma coletividade de espíritos trabalhadores do Cristo que vieram trazer esse apoio à codificação da doutrina espírita.
porque o próprio Cristo afirmou que ele mandaria um outro Consolador no tempo preciso para relembrar e desenvolver todos os seus ensinamentos. E nós temos a explicação de que esse Consolador prometido pelo próprio Cristo foi a doutrina espírita, não é a doutrina espírita que vem justamente desenvolver os ensinamentos trazidos pelo Cristo. Doutrina espírita ou espiritismo é o próprio cristianismo, vamos assim, de volta, né? Com as ideias desenvolvidas, ampliadas, porque o Cristo naquela época ele não podia dizer tudo, porque a humanidade ainda não tinha condição para aceitar, para compreender. E foi esse trabalho magnífico realizado por Allan Kardec e por esses espíritos, né, que participaram da codificação. Naquela primeira aula que nós vimos sobre Jesus Cristo, nós vimos com Áureo, ampliando a nossa compreensão, de que a vinda de um espírito crístico à Terra é um processo muito complexo, muito difícil e que exige uma movimentação espiritual muito grande para que ele se apresente visível, tangível em mundos tão materiais, tão inferiores como o nosso planeta. Dá para a gente aí ter uma opinião própria também, né? Tecer raciocínios. Que provavelmente, mais lógico, seria que esse espírito de verdade represente o grupo de espíritos superiores que veio trazer a ideia, o pensamento do Cristo, né, sob a sua vontade, sob a orientação de Jesus, nesse apoio à codificação da doutrina espírita ou Consolador prometido, como ele mesmo afirmou. Marlon, ali. Mas Marlon quer saber como Kardec se comunicava com o Espírito Verdade. Ele via, ouvia, ou era com algum sinal, como as batidas na mesa? Quer fazer algum comentário, Marlon? A comunicação era feita por meio de uma médium, né? Então era um processo mediúnico, na qual, pela psicofonia, então Kardec recebia esses processos de instrução. Pode até, eu não me recordo, Gilson, se tem alguma coisa a esse respeito em termos de alguma psicografia relativamente a essa informação também do Espírito de Verdade. Mas elas se davam, não é, pelo que eu tenho conhecimento, por meio do processo da psicofonia, da fala, utilizando o processo mediúnico. Rita? Interessante aí, né? Que só dando um pouquinho de ênfase a essa questão, que Kardec funcionou como cientista. Agora, olha o trabalho, a sabedoria desse espírito. Ele elaborava questões sobre todas as áreas da ciência, porque ele tinha uma cultura vastíssima. E levava essas questões nas reuniões mediúnicas, questões elaboradas por ele, né, com meditação, no silêncio, como foi dito. Levava essas questões para os espíritos e eles respondiam através dos médiuns. É interessante o processo. E depois, como cientista, que a cabeça dele era de um cientista, ele submetia aquelas respostas a diferentes médiuns, em diferentes lugares, desconhecidos entre si, e depois comparava
as respostas vindas desses diferentes médios, de diferentes lugares, de diferentes espíritos. Olha que trabalho, trabalho assim grandioso, né? Árduo. Ele utilizava um método científico para comprovar a veracidade daquelas respostas. Tinha o princípio de concordância geral ali, estava provado o princípio da universalidade das ideias. Então, poderia-se aceitar aquela resposta como certa. Rita, lá atrás. Gostaria de saber como ele soube que a missão de codificar seria dele. Era um ser notável, como muitos são. Quer fazer algum comentário, Rita? Quer saber como ele soube que a missão de codificar seria dele. Pois que na época também havia outros espíritos, né, tão notáveis como ele. Né? Ela vai comentar, Edilson. Boa noite. Talvez eu fale uma tolice, mas eu não conheço. Porque as próprias irmãs, que eram as médiuns, poderiam ter sido as codificadoras. E pelo que eu entendi da apresentação, ele era um cientista testando a ciência. Como ele soube, ou ele não soube, e só depois que veio a notícia que ele seria quem ele é. Porque eu entendi que era uma pessoa comum que desconfiava e ficava testando. Na verdade, existia uma preparação espiritual de Allan Kardec para essa tarefa. Isso é descrito por Humberto de Campos. Mas, quando ele teve os seus primeiros contatos, ele foi atraído por aqueles fenômenos. Ele não tinha a ideia de que aquilo se constituiria numa ciência. Nós vimos que a primeira reunião que ele participou, convidado pelo senhor Patier, lá na casa, da casa do senhor Fortier, ele começou a ter contatos, e aqueles contatos lhe chamaram a atenção, porque ele era um homem de ciência. Porque eles diziam que as cadeiras pulavam, as mesas pulavam, saltavam e tudo mais. E ele, racionalmente, como um homem de ciência, entendia que aquilo não seria uma coisa totalmente impossível de ocorrer, em função dos processos da própria eletricidade. Mas depois disseram para ele, olha, elas não só pulam não, elas respondem. Aí o homem de ciência disse, para que elas respondam, você terá que me explicar e justificar que elas têm nervos para agir e cérebro para pensar. Então veja, era um homem de ciência sendo chamado para um fenômeno. E sendo chamado, ele começou, conforme foi colocado, a participar das reuniões observando os fatos. E desta observação ele verificou que atrás daquilo tudo existia o quê? Uma inteligência. E começou a desenvolver a pesquisa. E essa pesquisa ela foi pegando um corpo, porque ele ia para as reuniões como alguém que queria analisar aqueles fatos, como um pesquisador realmente. Portanto, ele foi dando corpo a essa estrutura. Evidente que existia todo um preparo espiritual. O preparo inicialmente do homem de ciência, para abarcar todo aquele conhecimento. Por isso que as médiuns não tinham condições de fazer isso. Porque faltavam a elas a capacidade intelectual de abranger campos da ciência, da filosofia, que elas não possuíam. E ele era dotado dessa capacidade. E em função disso, ele começou o desdobramento até atingir o momento da primeira obra. Então veja bem, ele foi chamado, é evidente que existia todo um processo espiritual atrás disso. E a própria espiritualidade estava condicionada
a um fato, por exemplo, como ele era um ser humano, tinha o seu livre-arbítrio, nós somos chamados para as tarefas, né, nós podemos não fazê-la. E ele poderia não ter acatado aquele chamamento, aquela missão tão importante que ele tinha de atuar como um revelador, porque a doutrina espírita foi uma revelação e ele teve a tarefa de organizar todas essas informações. As informações que temos é que existia já, vamos assim dizer, uma segunda hipótese. Se porventura ele não atingisse aquilo que era necessário, a obra não seria comprometida, porque outro viria para desenvolver. Mas, graças a Deus, né, ele assumiu e conseguiu levar a contento toda essa estrutura que nós conhecemos hoje da doutrina espírita. Eu só quero fazer um comentário, que é o seguinte. Os espíritos não disseram para ele, você vai ser o codificador da doutrina espírita. Foi o espírito dele que sentiu a atração, e vocês viram na apresentação, quando ele viu os fenômenos irrefutáveis, presenciando-os em diversas circunstâncias, ele percebeu que tinha algo mais atrás daquilo, se interessou. E aquilo que não tinha solução na cabeça dos outros, começou a ter na cabeça dele uma importância extraordinária. Ele pressentiu que atrás daqueles fenômenos simples, né, teatrais, havia uma lei desconhecida. Vocês viram isso na apresentação. Que ele se propôs a estudar e decifrar. Então, esse chamamento não foi a voz dos céus anunciando, olha, você vai ser o codificador. Ele se preparou nas outras encarnações passadas para ser. Mas como todos nós somos chamados pela vida, convidados a trabalhar aqui, acolá, no lar, fora do lar, etc., na nossa profissão, somos convidados, é o nosso espírito que aceita. É claro que depois que ele topou a parada, que começou o trabalho sério, começou a receber também dos espíritos informações de que ele tinha, dentro desse contexto, uma missão importante. Mas ele só veio a conhecer verdadeiramente essa missão quando, elaborando o livro dos Espíritos, percebeu a importância do resultado da sua tarefa, da sua obra, entende? A coisa não é anunciada com os trombones dos céus, é com a vontade do Espírito que aceita a missão de realizar uma obra e tem capacidade para isso. Ele já tinha essa capacidade construída nas suas vidas passadas e nessa própria existência em que dedicou sua inteligência a todas as ciências, no quadro das ciências do mundo em que ele vivia. Ele chegou no top do conhecimento racional da sua época, especializado em educação. Andréa, lá atrás. Kardec deixou herdeiros? Se deixou, esses herdeiros continuaram os seus trabalhos? Ou foi por ele influenciados? Quer fazer algum comentário, Andréa? Não? Kardec casou com a Amélie Boudet, que nós vimos. Espíritos afins que vieram juntos para realizar essa missão, da qual, inclusive, ele recebeu todo o apoio moral, consolo, diante das perseguições, né, que ele sofreu, porque ele estava jogando para o mundo a maior revolução no campo das ideias. E essas ideias, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, essas ideias foram combatidas
pelos cientistas da época, pelo clero que predominava. Imagina a coragem desse homem, né? Dessa criatura, de pesquisar e colocar para o mundo científico da época a existência dos espíritos, fazendo com que aqueles cientistas deixassem de pensar só na matéria, mas começassem a pensar no espírito, como aconteceu. Porque depois dessa publicação, desse trabalho feito por Kardec, muitos cientistas começaram suas pesquisas, William Crookes, Charles Richer, etc. Então, estou destacando isso para nós entendermos um pouquinho a grandiosa missão que cabia a esse espírito, né? E a companheira que o apoiou em todos os momentos da sua vida e principalmente no momento da codificação da doutrina espírita. Não estava programado filhos para eles. Eles tinham que estar com as suas mentes, as suas inteligências, ambos, voltadas para a grande missão que eles tinham que realizar. Filho dá muito trabalho, né? Toma tempo, né? Nos preocupa o tempo todo. Eu acho que mãe, pai, nunca mais tem sossego na vida, não é? Eu falo que nem depois que desencarna, porque ela também fica preocupada com os filhos. Então, mas é algo que nos traz muita alegria, crescimento, progresso. Mas é uma tarefa árdua, uma missão árdua, está lá. Maternidade, paternidade, são missões. Missões preciosas e difíceis que nós temos que realizar. E ele, com essa missão, ele e Amélie Boudet, com essa missão grandiosa, nessa encarnação não teve a programação de filhos. Para que eles ficassem, vamos assim dizer, mais livres, né? Para se dedicarem totalmente a essa tarefa. Bom, já que não tem mais tempo, eu gostaria de dizer uma coisa que não foi dita, né? Para a gente ter ideia do trabalho de Kardec. Os seus biógrafos, alguns que pesquisaram, etc., sua vida pessoal, anotaram que ele, no período da elaboração do Espiritismo, ele trabalhava exaustivamente, trabalhava tanto, que na verdade dormia apenas 4 horas por dia. E a gente tem que pensar que hoje nós temos energia elétrica. No tempo dele era lampião, gente. Energia elétrica começou pelos idos 1900, propriamente dita. E ele desencarnou em 1869. E não tinha internet, não tinha essas facilidades. Até as canetas eram vagabundas, era bico de pena. Tinha esferográfica. Correr era a cavalo, mas tinha trem também, tinha uns trem vagabundo, mas tinha. Faziam muito. Aqui na América já existia até, mas a Europa era mais adiantada. Então, vocês vejam, e a Europa é gelada. No período de inverno, esse homem trabalhando até as 4 horas por noite, apenas dormindo, trabalhando na elaboração da doutrina espírita, a gente pode imaginar o esforço grandioso desse espírito notável, a determinação de atingir os seus objetivos, e ele recebia constantes amparos de médico, porque ele tinha um problema, esse aneurisma dava trabalho para ele, até que um dia, de tanto trabalhar, aquilo explodiu dentro da sua cabeça e ele debruçou-se sobre a sua mesa de carvalho e foi para a parte espiritual. Morreu trabalhando. Então é uma imagem interessante da gente guardar também, porque a gente dorme tanto, né? Tem alguém que dorme menos de 8 horas por noite aí?
É? Beleza. Então. Ah, eu durmo. Mas em compensação, trabalha muito durante o dia, não para. Temos que analisar essa questão também. E como diz ele tá velhinho. Faz a prece aí, Jamila, pra gente.